Paz e graça, nosso Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Aqui mais um vídeo com o pastor Antoniel Ribeiro Machado. Hoje eu quero falar sobre o caráter 2, parte 2. Nós falamos sobre o caráter das pessoas, pegando personalidade de Caim, Balaão e Coré, ou Corá, em alguns casos, em algumas palavras, em algumas bíblias, traz Corá. Coré e Corá é a mesma pessoa. E está escrito em Judas, no versículo 11 de Judas, a carta que escreveu o irmão de Jesus, uma carta geral, a todos grupos de cristãos da época, avisando sobre as lideranças, sobre líderes e falando sobre personalidades. Lógico que aqui está incluso o caráter de tais pessoas. É muito complicado, às vezes, em afirmar, em dizer que um caráter tem que ser bom, um caráter para poder chegar a Deus. Só que cada pessoa nasce com uma posição e com uma cultura. E dentro dessas culturas, aí surgem-se as personalidades e os caráteres de acordo com as tais personalidades. É difícil de explicar isso, mas não é impossível. Cada pessoa pode entender que se ela trabalhar melhor o seu caráter, ou seja, trabalhar a sua personalidade para dentro de uma moralidade de grupo, ou uma moralidade de uma nação, moralidade da fé, moralidade dos grupos de pessoas que têm mais ética, mais educação e são mais bem aplicadas no ensino. Por isso que a Bíblia fala, desde o início, eles ensinavam o povo de Israel, falando-os, ensina os seus filhos o caminho que devem andar, para quando eles crescerem, não desviar deles ou não esquecer deles. Isso está intrínseco o caráter. Ensina o seu filho como deve agir, dentro da moralidade, do temor, do amor a Deus. Se nós olharmos aqui e posicionarmos a dificuldade que é as pessoas não amar a Deus do jeito que deveria ser amado e não ter esse trabalho, Porque tem muitas pessoas que acham que não tem necessidade de amar tanto a Deus, viver tanto a moralidade. Porque a gente ama a Deus amando dentro de uma moralidade. Essas pessoas, citadas por Judas aqui, se referindo o mau caminho de Caim, também o caminho de Balaão, que é o da ganância, que é do dinheiro, do lucro, e a revolta de Coré, se referindo isso como um mau exemplo dessas pessoas, dessas personalidades bíblicas, das histórias da Bíblia. Apesar que de Caim a Coré tem uma distância muito grande, e Caim está lá, sendo o primeiro filho de Adão e Eva. Coré está cá no deserto, já tinha passado os períodos de 400 anos de escravo no Egito, descendente direto também de Levi, como foi Moisés, primo de Moisés. E Balaão, que está contemporâneo aí de Coré, porque Balaão vem para poder maldiçoar, contemporâneo deles, eles estavam no deserto e Balaão vem maldiçoar o povo por causa de dinheiro, querendo dinheiro, E é uma coisa muito complicada de se falar, uma coisa muito complicada de se dizer, porque Balaão, ele era um profeta escolhido por Deus e ele era um profeta de Deus. Não era de Israel, mas era profeta de Deus. E tem muita gente que fala, ele não era profeta de Deus, ele é um falso profeta. Não, ele era profeta de Deus. Se ele fosse um falso profeta, Deus não mandaria um anjo dele vir conversar com ele e falar para ele assim, olha, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele abençoou essa nação, ele não vai amaldiçoar. Ele abençoando, ele vai amaldiçoar? Ele não faz isso. Então,
Não tem como. Então ele explicou para Balaque que não tinha como aquele povo ser amaldiçoado pelo fato de ser abençoado. Mas mesmo assim se vendeu no lucro, se vendeu por dinheiro. Só que aí nós podemos pegar pessoas, por exemplo, que é profeta, já depois dessa parte, como Eliseu, por exemplo, que nunca aceitou dinheiro, lucro, de nada, que nunca pediu nada, ao contrário, rejeitou quando Naamã vai lá e Naamã fica livre da lepra por causa do conselho de Eliseu, dele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele tinha trago prata, ouro, vestimenta cara. Geazi encheu os olhos e foi atrás, depois que Eliseu rejeitou essas dádivas, foi atrás e coube a Deus, naquele profeta cheio do Espírito Santo, virar para Geazi: ó Geazi, agora você pegou bem daquilo que você não fez, que quem o curou foi Deus. Então a obra de Deus, por que receberíamos por aquilo que Deus fez? Como tem muitos que fazem isso até hoje. Então agora terás a lepra de Naamã. É muito doloroso isso para uma pessoa que via o profeta, vivia e convivia com o profeta. O caráter, ele, por exemplo, Geazi, ele tinha um caráter voltado para o dinheiro, voltado para o lucro, tanto quanto Balaão. Mas Eliseu não tinha. Eliseu é o exemplo do oposto de Balaão. Ele é o exemplo puro de boa fé, de bom amor e de caráter cristão, né? Ali já o Cristo já estava, mesmo que não tinha vindo, mas o Espírito do Cristo já estava irrigado em Eliseu. Eu costumo dizer que isto é uma manifestação total do Cristo. É como se manifestou lá em Davi, quando Davi faz, né, começa a cantar e faz o Salmo 22. Cristo mostra o sofrimento de Davi, mostrando o seu próprio sentimento da cruz. Se você tiver a oportunidade, leia todo o Salmo 22. Vocês vão ver que como é grandioso a palavra do Senhor. Aqui, a revolta de Coré, tremenda, mas em compensação, nós tínhamos Moisés e tínhamos Arão para dar exemplo, um exemplo positivo. Olha quem foi Moisés, olha quem foi Arão. Arão, um sacerdote maravilhoso, um homem que passou a ser temente a Deus, procurou viver dentro dos padrões divinos e ensinou tudo o que aprendeu do Senhor para os seus filhos e para os outros levitas que pôde ensinar. Ele fazia o culto ao Senhor, ele exercia o seu sacerdócio, o seu sumo sacerdócio, ele defendia o povo de Israel diante de Deus, ele mostrava ali os sacrifícios feitos a Deus para que houvesse o perdão do povo por um ano, né? O perdão de um dia, aquele dia do perdão, que era o perdão de um ano. Aí no outro ano faria de novo. Ele ensinou, ele introduziu o culto no povo de Israel de uma forma minuciosa. E com isso, ali nunca teve essa visão de lucro exagerado, sempre voltado para as coisas do Senhor. Nunca se revoltou com a liderança de Moisés no que se refere às coisas de Deus. Ele ficou um pouco meio sentido quando Moisés casou com a Cusita, ou Etíope, é a mesma coisa. E não se sabe porquê, teólogo nenhum consegue pegar aquela parte de Números 12 ali e explicar por que Miriam e ele ficou um pouco sentido com Moisés, né? Por ele ter casado com outra mulher. Mas veja a liderança desses homens, liderança positiva. Então que você tenha uma liderança positiva, que você tenha dentro de você um amor de agir. Você é um agente do Senhor. E agir dentro dos princípios morais da fé, do princípio moral de Deus. Essa é a mensagem. Essa mensagem aqui, caráter, parte 2, nós estamos falando aqui, a base central dessa mensagem é o princípio moral da fé. Se o Eliseu teve o princípio moral da fé, então ele não era apaixonado por dinheiro. Se Geazi não teve, ele era apaixonado por dinheiro. Se Caim tivesse o princípio moral da fé, tinha oferecido o melhor a Deus, como Abel ofereceu. Abel tinha um princípio moral da fé, ofereceu o melhor para Deus. Entendeu, Abel, que tinha que
se oferecer naquele cordeiro, ou naquela ovelha que foi morta para Deus. Por quê? E ela tinha que ser a melhor para Deus, porque Deus nos requer o melhor sacrifício, o melhor amor. Então, a melhor oração que nós podemos orar, o melhor tempo de oração, o coração quebrantado, o espírito contrito, pessoas sensíveis a Deus. Deus quer pessoas assim. Que essa é a forma de caráter cristã esteja nas igrejas, esteja com você. E que cada vez mais nós possamos melhorar o nosso dia, indo de confronto ao não caráter verdadeiro e indo atrair a nós a verdade de Deus. E dessa verdade abstrairmos a paz. Paz por termos caráter que agrada o nosso Deus. Caráter de homens e mulheres lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que tirou e tira o pecado do mundo. Fica com Deus. Eu amo vocês. Não esqueça de dar um like. Dá um like, aperta o joinha aí, ó. Ajuda. E faz um comentário lá embaixo. E com muito amor, com muito carinho, você, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E no comentário você pode pedir uma mensagem. Você pode pedir desde uma mensagem teológica, como uma mensagem, um sermão esporádico igual este, como um sermão temático. E se você desejar ter um sermão extemporâneo, nós estaremos aqui fazendo um sermão extemporâneo. Pela graça de Deus, eu posso não fazer imediato, mas eu vou planejar, organizar, fazer o esquema e montar todo o gabarito, e vamos ter uma mensagem voltada para o Senhor, à sua vontade, aí, ao seu desejo. Você participa deste canal, porque esse canal não é nosso, esse canal é seu. É para você que estamos falando. Então, interage conosco, nos ajude. Em nome de Jesus, seja abençoado. E agora eu peço a Deus que ilumina e que consola todas as famílias que têm perdido ente querido por essa pandemia. E por todos os outros tipos de doença, que Deus console as pessoas e que dê vitória às pessoas. Que você tenha ânimo, em nome de Jesus. Eu vos amo e sempre vou amá-los em Cristo Jesus. Deus é todo-poderoso. Amém? Fique com Ele.